E aí galera, beleza? Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre teoria de cordas, nesta parte 4 a gente vai falar um pouco mais, digamos que de uma forma matemática. Vamos introduzir um formalismo um pouco matemático, certo? Vamos recapitular de forma rápida. A gente viu o que são cordas, qual era a ideia geral da teoria de cordas, né? Caso você não viu, vai estar aparecendo aqui uma playlist com todos os vídeos, desde a parte 1 até agora, e enfim, etc. Vai estar fixado, vai estar aparecendo em algum lugar. Porém, a gente também viu que o modelo padrão ele não inclui a força gravitacional. E o universo ele é descrito também com a força gravitacional. A gente viu também, né, que existem 4 forças fundamentais e que é a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a eletromagnética e a gravitacional, e o modelo padrão não explica a força, a interação gravitacional. Então vamos lá. Essa equação aqui é da relatividade geral, a equação de Einstein. A gente vai lidar agora com a gravitação, com a teoria de gravitação que a gente tem mais aceita, que ela é proposta pela relatividade geral, que ela é a relatividade geral, aliás, né? Então vamos ver aqui o que cada uma dessas coisas significa. Esse R é um tensor, certo? Não precisa você saber o que é um tensor. Aliás, os R's, melhor dizendo, são curvaturas, mas só que aqui ele está como tensor e aqui ele está como escalar, certo? Não precisa você se ligar muito nisso, é só para vocês terem uma ideia. Eu não vou avançar muito além do conhecimento, digamos assim, de divulgação científica aqui. Eu só vou dizer que cada um funciona, até porque se eu avançar muito, eu acredito que nem eu vou saber falar, porque é um campo meio que brutal com relação à física teórica, e a gente sabe disso, né? Então vamos ver aqui, vocês lembram que a gente fala lá, né, sobre o livro de astrofísica para apressados do Tyson? A gente tem aqui o lambda, ó, que é a constante cosmológica, né? Esse lambda aqui ele é responsável pela expansão acelerada do universo. Ela é uma constante que tende a zero, mas que não é zero, mas a níveis afins de divulgação científica em si, você pode dizer, cara, é aproximadamente zero. Beleza? E a gente tem essa questão aqui, esse Mn, que no caso é a quantidade de matéria que define justamente essas curvaturas aqui que eu falei, certo? Eu vou apagar, só voltar aqui rapidão porque tá ficando feio, né? Beleza. Isso posto, eu gostaria também de falar que isso daqui, esse Rmn e esse R, são funções de G, ou seja, teoricamente, digamos assim, também tem G aqui dentro, né? Beleza, o que mais que eu posso falar aqui para vocês com relação a essa equação? O que a gente quer achar nessa equação seria essa incógnita aqui, certo? Ok, outra coisa interessante também, que é bom falar para vocês, é que isso daqui, que eu tinha acabado de circular, ele é, como é que eu posso dizer, uma régua, uma medida de distância dentro de um determinado espaço. Como assim? Generalizando com Pitágoras. A gente tem um Pitágoras ali, digamos que a gente tem um ΔS ao quadrado, e tem o Pitágoras, né? Beleza? Isso aqui é o Pitágoras. Tecnicamente, dentro de um espaço, você tem dois pontos, digamos que A e B. Só para demonstrar para vocês, se você quiser e você queira, aliás, achar isso aqui, né? Enfim, tem essa questão também aí de que generalizando assim, ela pode essa incógnita aqui, esse GMN ser comparado a Pitágoras, certo? E tem um pouco uma coisa que acrescenta que esse M, eu vou apagar aqui de novo. Vocês já entenderam mais ou menos que ela pode ser comparada a Pitágoras. Por quê? Porque ela calcula a distância dentro de um espaço, certo? Digamos assim. Esqueci de falar esse M e esse N, né? Foi isso aí mesmo. O que eles são, aliás? Eles sofrem uma variação, ou eles podem ser representados pelos seguintes números aqui, ó. Aqui é um, certo? 1, 0, melhor dizendo, né? 0, 1, 2 e 3. E o que são isso? Lembra lá das dimensões que eu falei? Que a gente vive num mundo de 3 dimensões espaciais e uma de tempo? Certo. Esse 0 é o tempo e essas outras 3 aqui são o espaço. Certo?
Só para acrescentar esse significado aí do G e do M, onde é que eu quero chegar com isso? Mais para frente vocês vão entender que aqui a gente está montando a ideia de multiverso dentro de teoria das cordas, certo? A gente já, né, voltou ela para 10 dimensões, enfim. E até aqui tudo bem, né? Digamos assim que de passagem. Vamos prosseguir. Beleza, eu vou voltar aqui para escrever uma das soluções que se encontra com relações de movimentos quando você aplica essas equações generalizando dessa forma que eu falei. Eu não vou fazer aqui porque o negócio é meio bruto mesmo, tá? Então, geralmente você encontra praticamente a mesma equação, só que de uma forma que vocês vão ver a diferença, certo? Ela vai mudar um pouco na questão de dimensões aqui, ó. Agora, qual é a diferença aqui nessa equação, que é uma das soluções das equações de movimento? Quando você acaba aplicando nessa equação geral que a gente falou aqui, enfim, que eu falei atrás aí, você acaba achando uma dessas soluções que a teoria das cordas consegue meio que englobar todas as dimensões. Como assim? Agora tem uma diferença, esse ficou maiúsculo aqui, né? Esse M e esse N não vão ser mais, como a gente viu, 0, 1, 2 e 3. Eles agora vão ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9. Ou seja, vão ser as 10 dimensões da teoria das cordas. Que justamente essas 4 são as que a gente vive no nosso mundo, né? As 3 espaciais e uma temporal. E tem mais essas 6 dimensões, que aí eu acredito que vocês já entendem que a gente não tem acesso a essas 6 dimensões. Eu sei que o desenho está horrível, mas é o que eu tenho disponível. E a gente não tem acesso a essas 6 dimensões. E aí, o que a gente faz agora? Bem, vamos apagar aqui, né? A gente não tem acesso a essas, digamos assim, 6 dimensões extras. O que é que acontece a seguir agora para resolver esse problema? O que foi feito em si com relação à teoria de cordas e etc, etc. Foi feita uma separação. Como assim uma separação? Ó, a separação que foi feita foi escrever um determinado R, isso aqui é uma letra grega, certo? Ou, enfim, não importa esse número aqui, eu não sei se eu consegui nem fazer direito, mas enfim, só para representar, entendam como uma letra qualquer. De 1 a 3, que seriam justamente as nossas 3 dimensões de espaço, mais uma dimensão de tempo, vezes um determinado M com essas outras 6 dimensões extras que a gente não conseguiu acessar. Aqui é importante ressaltar que está um modelo padrão, né, de física de partículas e etc. Esse espaço aqui, gente, é denominado espaço-tempo de Minkowski, ou espaço de Minkowski. Porque, para quem não sabe, o Einstein em si, ele não fez tudo sozinho, né? O Minkowski foi quem introduziu a ideia de espaço-tempo ali. E aí o Einstein conseguiu ir juntando aqueles pedacinhos e, enfim, a gente já sabe, né? Então, fez essa separação, ou faz essa separação, que a gente tem as 10 dimensões. E aí separa nesse R aqui com vezes esse R de 1 a 3, que significa a dimensão temporal e as 3 de espaço. E as outras 6 dimensões extras que nós não temos acesso, tá? Então, beleza. Então o que a gente quer encontrar afinal é esse M6, que é definido lá, que a gente viu pelos 4, né? 5, 6 até o 9. Né? Ele é definido em si, esse M6, ele é definido nessas dimensões extras que a gente não tem acesso, a gente quer encontrar ela no nosso universo. E aí, dependendo do M6, pode existir diferentes partículas, simetrias e etc, etc, né? Só que não existe apenas um M6, existem números, digamos assim, que alguns físicos dizem infinitos de espaços ou dimensões desse grupo M6 que não temos acesso. E esse é o problema, porque apenas um desses M6 conseguiria, de certa forma, explicar ou descrever o nosso universo como um todo. E é aí que surge a teoria de multiverso. Por quê? Porque muitos físicos, ou alguns físicos, dizem que pelo fato de existir infinitos M6, cada um desses M6, cada uma dessas dimensões, eles explicam um universo ou descrevem um universo diferente, com partículas diferentes,
com simetrias diferentes e etc, etc. Porém, eles dizem que só um explicaria o nosso universo, mas não sabe qual seria o certo dentre esses infinitos. Mas por que não sabem? Justamente pelo fato de eles não terem partículas iguais às nossas e os nossos experimentos não detectarem, enfim, etc, etc. Então é isso, gente. Isso foi uma parte meio que resumida, assim, né? Bem a grosso modo mesmo, sobre um pouco da questão matemática da teoria das cordas tratando o multiverso. Então é isso. Eu não sei se eu volto com um vídeo sobre teoria das cordas, vamos ver, mas até sábado. Valeu!